Você acha que atrair o sucesso é apenas uma questão de desejá-lo? Então este vídeo não é para você, a menos que esteja pronto para ouvir uma verdade que poucos têm coragem de dizer. O que você está prestes a descobrir não tem nada a ver com repetir frases vazias ou visualizar carros de luxo. Vamos muito mais fundo, até o coração da sua psique, onde o seu destino é realmente decidido. Fique até o final, porque se alguma vez você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, o sucesso continua escapando, esta é a peça que faltava no seu quebra-cabeça. E se isso ressoar com você, inscreva-se agora. Este canal não oferece fórmulas mágicas, mas sim verdades que despertam. Vamos começar. Se você já se perguntou como atrair o sucesso, permita-me levá-lo a um lugar mais profundo do que o simples desejo. Porque o que o mundo chama de lei da atração não é um ato de magia nem uma fantasia do pensamento positivo. É um reflexo simbólico da relação que você tem consigo mesmo. Aquilo que você persegue fora está inevitavelmente conectado com aquilo que você nega ou acolhe dentro. O sucesso não é atraído por pensar obsessivamente sobre ele. Não basta repetir mantras vazios ou visualizar riquezas enquanto se nega a sombra que vive dentro de você. A psique humana, em sua profundidade, opera sob leis que transcendem o ego. E se você deseja realmente compreender como atrair o que anseia, primeiro terá que enfrentar aquilo que teme. A lei da atração nada mais é do que a linguagem do inconsciente falando com você por meio da sincronicidade. Você não atrai o que deseja com seus pensamentos conscientes, mas sim aquilo que você é em sua totalidade. O que você pensa, sim, mas também o que você teme, reprime, nega e não reconhece. Se o seu desejo consciente é o sucesso, mas o seu inconsciente está cheio de medo do fracasso, sua vida refletirá esse conflito. Por isso, o primeiro passo para atrair o sucesso não é pedi-lo, mas se conhecer. Pergunte-se, o que é sucesso para você? É fama, riqueza, liberdade, reconhecimento? Ou é a sensação de ser completo, de estar em paz com o seu propósito? Muitos buscam o sucesso como uma forma de fugir do vazio interior. Mas eu te alerto, tudo o que você perseguir para preencher uma ferida acabará por aprofundá-la. Você não atrai a partir da carência, mas da integridade. A lei da atração, compreendida em profundidade, não é uma fórmula para obter coisas, mas uma forma de se alinhar com o seu destino. Jung chamou isso de processo de individuação, a jornada pela qual cada ser humano se torna quem está destinado a ser. Esse processo exige coragem, porque implica confrontar a sombra, esse lado oculto e reprimido do seu ser que contém tanto seus traumas quanto seus tesouros não descobertos. O sucesso autêntico chega quando você para de buscá-lo fora e começa a olhar para dentro. Quando você integra sua sombra, sua energia psíquica deixa de se fragmentar em lutas internas e começa a fluir numa direção unificada. É então que as coincidências significativas começam a surgir, aquilo que alguns chamam de sorte ou milagre, e que eu chamo de sincronicidade, o universo refletindo seu estado interior por meio dos eventos externos. Não é coincidência que muitas pessoas atraiam fracasso após fracasso, mesmo quando desejam com todas as forças. É porque estão presas em um padrão inconsciente que as leva a repetir o mesmo roteiro. Para quebrar esse ciclo, não basta pensar positivo. É preciso descer ao submundo da psique, enfrentar o dragão interior e reivindicar o ouro que jaz nas profundezas. Esse ouro é sua verdadeira essência, e quando você o recupera, o mundo exterior começa a responder. Então, como atrair o sucesso? Comece parando de persegui-lo como um mendigo. Em vez disso, trabalhe sua consciência, explore suas feridas, honre sua história, reconheça-se. O verdadeiro sucesso não é buscado, é expresso. É o resultado natural de viver em coerência com sua alma. Quando o que você pensa, sente, diz e faz está alinhado, sua vibração interna muda e o universo, que nada mais é do que um espelho do seu interior, responde com precisão matemática. Não se deixe enganar por fórmulas rápidas nem por promessas vazias. A vida não responde à avidez, mas à autenticidade. Se você quer atrair algo, torne-se isso. Se quer sucesso, seja íntegro. Se deseja abundância, honre o que já tem. Se busca reconhecimento, aprenda primeiro a se reconhecer. A lei da atração responde ao seu ser profundo, não aos seus desejos superficiais. E lembre-se, o inconsciente não distingue entre o que você deseja e o que você teme. Ele responde apenas à carga emocional. Por isso, mais importante do que o que você pede, é o que você sente no mais profundo quando pede. Se há medo, culpa ou dúvida, você atrairá obstáculos. Se há certeza, gratidão e merecimento, você atrairá caminhos abertos. Mas você não pode fingir isso. A alma não aceita imitações. Faça de sua vida um ritual de autoconhecimento.
Não para se tornar perfeito, mas para se tornar real. Porque quando você é real, tudo o que é verdadeiro vem até você. E isso, meu amigo, é o que o mundo chama de sucesso. Não uma meta, não um troféu, mas uma expressão do que você é quando deixa de resistir a si mesmo. Portanto, não pergunte como atrair o sucesso. Pergunte-se primeiro, quem sou eu de verdade? E ouse responder com toda a verdade. Você chegou até aqui não por acaso, mas porque algo dentro de você começou a se lembrar. Lembrar que o sucesso, tal como você o entende agora, é apenas uma representação externa de uma necessidade interna muito mais profunda. A necessidade de ser você mesmo, sem máscaras, sem pretensões, sem medo. A lei da atração, sob uma perspectiva filosófica e psicológica, não é um sistema de recompensa nem um mecanismo mágico de gratificação imediata. É um caminho iniciático, uma ponte invisível entre o seu inconsciente e o mundo. Muita gente acredita que atrair é um ato passivo, como se bastasse desejar algo intensamente e esperar que o universo o coloque aos seus pés. Mas a alma não funciona sob a lógica da troca. Ela não dá em troca de súplicas ou promessas. Você atrai aquilo que ressoa com sua vibração mais profunda, aquilo que emerge das suas ações cotidianas, das suas decisões morais, da honestidade com que você se fala quando ninguém está olhando. Você atrai o que você é, não o que finge ser. Quem deseja atrair o sucesso deve, antes de tudo, se perguntar se está disposto a carregar a responsabilidade que ele exige. Porque o sucesso, em qualquer forma que se manifeste, é uma prova para a alma. Ele te confronta com a tentação do ego, com o orgulho de se sentir superior, com a ganância de querer mais do que o necessário. O verdadeiro sucesso não infla o ego, ele o dissolve. Ele não te separa dos outros, mas tu nem a eles com um olhar mais compassivo. A maioria das pessoas não atrai o que deseja porque ainda não se transformou no tipo de pessoa capaz de sustentar aquilo que pede. Querem liberdade, mas não se libertam de seus hábitos destrutivos. Querem amor, mas ainda não se amam. Querem poder, mas têm medo de encarar a própria sombra. A lei da atração não se ativa com um desejo, mas com uma transformação interior. Esse princípio não é novo. Ele está presente nos antigos mistérios, nos ensinamentos herméticos, nos sutras orientais e também na psicologia profunda. Não há verdadeira atração sem integração do ser. O universo não responde ao que você deseja com a mente, mas ao que você emite com a alma. Se você vibra no medo, atrairá provações. Se você vibra em coerência, atrairá oportunidades. O universo não pune nem recompensa, ele apenas reflete. Não basta visualizar o sucesso. É preciso viver como se você já fosse digno dele. Isso significa cuidar das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas relações, das suas emoções. Não a partir da perfeição, mas da consciência. O sucesso autêntico chega quando suas ações diárias estão impregnadas de sentido, quando cada passo que você dá honra à sua verdade interior, mesmo que seja pequeno ou incompreendido pelos outros. O sucesso não é um objetivo, é um estado de ser. E esse estado não se compra, se conquista. Não com esforço cego, mas com clareza interior. Quando você sabe quem é, para de mendigar validação. Quando você vive com propósito, para de correr atrás do resultado. E nesse estado de entrega lúcida, o universo começa a se sincronizar com você. Não porque você o força, mas porque deixou de se opor a si mesmo. A lei da atração não é uma fórmula para manipular a realidade. É um convite para alinhar seu ser com o fluxo profundo da vida. Quando você faz isso, para de lutar contra as ondas e aprenda a navegar com elas. O sucesso então não é algo que chega, é algo que desperta em você. E o que você atrai não é o que deseja, mas o que está pronto para receber. Portanto, continue o seu caminho, não buscando atrair o sucesso como uma meta externa, mas como um espelho interno. Trabalhe sua presença, seu caráter, seu silêncio. Porque quem está em paz consigo mesmo inevitavelmente começa a irradiar algo que o mundo não pode ignorar. E é então, nesse estado de integridade, que o sucesso chega, não como um prémio, mas como uma consequência natural da alma que despertou. A pergunta já não é mais como atrair o sucesso, mas você está disposto a se tornar quem realmente é, custe o que custar? Porque essa, e só essa, é a chave mestra de toda a atração verdadeira. O sucesso não é um destino, mas uma transformação. E é precisamente aí que o mistério se revela. Porque não se trata simplesmente de alcançar algo externo, mas de permitir que algo interno desperte. A lei da atração, compreendida com profundidade filosófica, não consiste em forçar a realidade, mas em afinar a tua consciência até que possas ver que tudo o que te acontece, o agradável e o doloroso,
fez parte de uma mesma dança, a tua. Todo desejo carrega consigo uma visão do mundo. Atrair, portanto, não é um ato neutro, é uma manifestação da tua cosmovisão, da tua ética, do teu nível de consciência. Quem deseja atrair sucesso a partir da carência, está projetando a própria ferida no universo. E o universo, com sua fidelidade arquetípica, responderá a essa ferida com mais lições, não com concessões. Porque a lei que governa esse processo não é a do desejo caprichoso, mas a da evolução da alma. A verdadeira atração acontece quando a tua vida interior se torna tão autêntica que já não há separação entre o que pensas, o que sentes e o que fazes. Esse alinhamento gera um campo de energia coerente que começa a atuar no mundo como uma força silenciosa, mas poderosa. Nesse estado, deixas de buscar o sucesso como um objeto e passas a ser tu mesmo a encarnação do que o sucesso representa. Equilíbrio, plenitude, verdade. Mas há um preço que poucos estão dispostos a pagar: renunciar às máscaras. Abandonar a necessidade de parecer algo, deixar de seduzir os outros com versões idealizadas de si mesmo. Porque o que realmente atrai não é a tua imagem, mas a tua energia vital. E essa energia não pode ser falsificada. Ela só emerge quando tens coragem de te habitar por inteiro, com as tuas luzes e sombras, conquistas e fracassos, contradições. O universo, ou melhor, o inconsciente coletivo, responde à autenticidade. É um espelho que não reflete o que finges ser, mas o que realmente és. Por isso, a lei da atração não é uma ferramenta para obter coisas, mas um caminho para te tornares transparente diante de ti mesmo. Na medida em que deixas de te enganar, o mundo deixa de se opor a ti. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque mudaste o lugar de onde o observas. E aqui surge um paradoxo. Quanto menos desejas o sucesso como um fim, mais ele se manifesta como um meio. Porque nesse estado de não busca, a tua atenção já não está fragmentada nem dispersa em desejos compulsivos. Ela está centrada, presente, viva. A partir daí, o que fazes tem uma qualidade magnética, pois nasce do centro do teu ser. E o que nasce do centro, inevitavelmente, encontra eco no todo. Compreender isso exige maturidade espiritual. Não basta repetir afirmações ou imaginar cenários perfeitos. É preciso coragem para atravessar as noites escuras da alma, humildade para aceitar o que não se pode controlar e silêncio para escutar a voz interior que foi abafada por anos de distração. A verdadeira atração nasce do encontro consigo mesmo, não da negação da dor. E, no entanto, é justamente ao tocar essa dor que se abre a porta para o verdadeiro poder. Porque tudo o que rejeitaste em ti, os teus fracassos, os teus medos, as tuas quedas, contém uma porção da tua energia psíquica retida. Ao integrares tudo isso, recuperas potência. E essa potência, agora unificada, atua como uma bússola. Já não caminhas em direção ao sucesso com ansiedade, mas com clareza. Já não pedes ao universo a partir da escassez, mas compartilhas a tua abundância. É assim que te tornas um canal, não um pedinte. Atrais não pela necessidade, mas pela irradiação. Já não queres controlar, apenas participar. Já não exiges resultados, apenas ofereces presença. E é aí, nesse estado quase contemplativo, que o sucesso acontece sem ser buscado, como um rio que encontra seu leito sem precisar ser empurrado. Esse é o segredo que tantas escolas antigas, tantos sábios silenciosos e tantos terapeutas da alma tentaram transmitir, que o mundo exterior é uma projeção do mundo interior. Que tudo o que anseias, se o buscas com sinceridade, te conduzirá de volta a ti mesmo. E que o verdadeiro sucesso não é um como a conquistar, mas um fogo a acender. Vive, então, como se já fosses tudo aquilo que desejas. Não a partir da ilusão, mas da coerência. Caminha como quem se lembra da sua origem. E verás que aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Não porque o tenhas forçado, mas porque abriste espaço dentro de ti para recebê-lo. O universo não responde a quem exige, mas a quem se transforma. E essa transformação, lenta porém poderosa, é a verdadeira chave para atrair tudo aquilo que te pertence por direito de consciência. Nada é mais magnético do que um ser humano em paz consigo mesmo. Porque nessa paz, o sucesso deixa de ser um objetivo e se torna um estado natural do ser. É curioso como o ser humano, na sua ânsia de alcançar o sucesso, esquece que o seu anseio é apenas um eco de algo mais profundo, o desejo de se completar. Porque o sucesso, na sua forma mais pura, não diz respeito à acumulação de conquistas visíveis, mas à sensação de estar alinhado com aquilo que realmente se é. Não se trata de ter, mas de ser. E para ser, é preciso deixar morrer tudo aquilo que não se é, mesmo que isso doa. A lei da atração, tão popularizada por discursos simplificados, é na verdade uma linguagem simbólica.
Ela fala a língua da alma, não do mercado. Não obedece à vontade de um ego impaciente, mas ao ritmo sagrado do crescimento interior. Aquilo que ressoa contigo chegará quando estiveres pronto. E se ainda não chegou, é porque há algo em ti que ainda precisa ser compreendido, atravessado, liberado. Essa verdade, por mais desconfortável que seja, é profundamente libertadora. Porque deixas de te sentir vítima do acaso ou refém de um universo caprichoso. Compreendes que tudo, absolutamente tudo, está intimamente conectado ao teu nível de consciência. Que aquilo que atraes, o fazes a partir da tua vibração mais genuína. Que o mundo exterior não está separado de ti, mas é uma extensão viva do teu mundo interior. À medida que te conheces, que enfrentas com sinceridade as tuas feridas, os teus padrões e contradições, algo começa a mudar. Não porque o universo externo se reorganize magicamente, mas porque a tua percepção começa a ver de outro lugar. E essa mudança no olhar, na forma como interpretas a realidade, modifica os eventos que atraes. O mundo exterior continua existindo, mas já não tem poder sobre ti. Então, o sucesso deixa de ser medido pela quantidade de metas alcançadas e passa a ser medido pela profundidade com que vives o teu caminho. Cada passo torna-se significativo, até mesmo aqueles que parecem retrocessos. Porque já não corres atrás de uma imagem, mas desces em direção à tua verdade. E a partir dessa verdade, tudo o que atrás tem coerência, tem sentido, tem alma. Atrair não é uma técnica, é uma consequência. Não se trata de repetir frases, mas de encarnar valores. Não de visualizar fortunas, mas de cultivar uma mentalidade fértil. Porque é na terra interior, bem adubada pelo autoconhecimento, que florescem as sincronicidades. A semente do sucesso não cresce no ruído do desejo compulsivo, mas no silêncio fértil da introspeção. A alma, quando se expressa sem interferência, emite uma frequência clara. Essa clareza é o que gera a atração. Não por magia, mas por ressonância. Assim como um diapasão faz vibrar outro sem tocá-lo, assim o teu ser, no seu estado mais autêntico, começa a mover realidades à tua volta. Não precisas gritar ao universo o que desejas. Basta que sejas uma expressão clara disso. Mas isso exige uma honestidade brutal. Porque nem sempre desejas o que realmente precisas. Às vezes, por trás de um desejo de sucesso, existe um desejo mais profundo de reconhecimento, de amor, de pertencimento. E se não tens consciência disso, podes atrair conquistas vazias, sucessos sem alma, vitórias que pesam mais do que aliviam. Por isso, mais importante do que atrair, é compreender a partir de onde estás a atrair. A lei da atração é inseparável da lei da consciência. Quanto mais amplo é o teu nível de compreensão, mais consciente és daquilo que estás a criar. E então deixas de repetir padrões e começas a desenhar a tua vida a partir do centro. Não a partir do medo, nem da comparação, mas a partir de uma identidade livre de condicionamentos. E aí reside o maior poder, o da liberdade interior. Porque o verdadeiro sucesso não é ter poder sobre os outros, mas ter soberania sobre si mesmo. Saber quando avançar e quando parar. Quando soltar e quando persistir. Essa sabedoria não se compra nem se aprende em livros. Forja-se no fogo da experiência, na alquimia de viver desperto. Atrair o sucesso, então, não é uma questão de pedir. É uma questão de despertar. De encarnar a tua verdade com tanta integridade que a própria vida não possa fazer outra coisa senão responder. Não porque a tenhas forçado, mas porque tu e a vida se tornaram um só. Porque deixaste de lutar contra a corrente e começaste a fluir com a tua essência. Deixa de te perguntar quando virá o sucesso. Pergunta-te, em vez disso, estou a viver de forma tão autêntica que o sucesso não tem outra escolha senão aproximar-se. Porque aquilo que é verdadeiro, quando se expressa, cria uma ordem natural. E essa ordem, ainda que invisível aos olhos do mundo, é inviolável. Onde há coerência, há poder. Onde há verdade, há atração. E nesse espaço interior, onde já não persegues, mas és, descobrirás que o sucesso não se procura, ele se revela. Como um reflexo inevitável da alma que decidiu deixar de se esconder. Você já percorreu um longo caminho e, no entanto, quanto mais avança em direção ao chamado sucesso, mais percebe que ele não é um destino, mas uma metamorfose. A verdadeira lei da atração não pode ser compreendida sem uma visão simbólica da alma. Não se trata de conseguir o que deseja, mas de descobrir que parte de você deseja isso. E porquê? Porque às vezes, os desejos são máscaras de feridas antigas. E se você não conhece a origem do seu impulso, pode acabar atraindo algo que, longe de libertá-lo, o aprisiona ainda mais. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento,
mas por desconhecimento de si mesmas. Vivem como folhas ao vento, guiadas por modelos externos de sucesso, sem se perguntar se esses modelos estão alinhados com sua verdadeira natureza. É aí que a atração começa a se distorcer. Quando você tenta ser outro, atrairá experiências que não lhe pertencem. Será prisioneiro daquilo que pensava querer. E nada é mais desolador do que alcançar um sucesso que não reflete quem você é. É por isso que insisto. A atração não é a arte de desejar, mas a arte de lembrar. Lembrar quem você é, além dos condicionamentos, além daquilo que lhe ensinaram a admirar. O sucesso autêntico brota de uma identidade limpa, depurada, em contato com o que Jung chamava de self. Aquela totalidade interior que não se divide entre dever e querer, entre parecer e ser. O processo de atrair, então, é um processo de integração. Não só da luz, mas também da sombra. Porque tudo o que você exclui da sua consciência atua nas profundezas. Você atrai a partir das suas feridas não curadas, dos seus desejos reprimidos, das suas expectativas inconscientes. A menos que traga luz para essas zonas, continuará preso às repetições. O universo não se contradiz, apenas repete o que você imita a partir daquilo que não vê. Por isso, o trabalho interior é o ato mais revolucionário que existe. Quando você limpa o seu olhar, limpa a sua vibração. E, ao fazer isso, o mundo começa a lhe refletir algo diferente. Você já não atrai a partir da carência, mas a partir da abundância da sua própria clareza. Não porque você diz, mas porque você é. E nesse ponto, você compreende que não se trata de atrair coisas, mas de permitir que o que é verdadeiro chegue sem interferência. O sucesso deixa de ser perseguição e torna-se consequência. É como a flor que desabrocha quando a semente foi bem nutrida. Você não precisa forçar a floração, só precisa cuidar do solo. A atenção que você dedica ao seu mundo interior é a mesma que o mundo exterior devolverá. Porque a vida, como já disse, é um espelho que não mente. E é aqui que a alma surge como protagonista. Porque é ela quem conhece o seu propósito, para além dos seus planos. Às vezes, você não atrai o que deseja porque o que deseja não é o que realmente precisa. A alma tem a sua própria linguagem, e se você aprender a escutá-la, saberá quando avançar e quando esperar. Saberá distinguir o impulso do ego da certeza do espírito. E nessa diferença reside o seu poder. Atrair não é controlar, é sintonizar. Não é impor, é ser coerente. E para isso, é preciso humildade. Aceitar que talvez você ainda não saiba o que é melhor para si a partir do lugar onde está. É preciso render-se, não como quem desiste, mas como quem se entrega a uma ordem maior. Essa entrega é o maior ato de confiança. E a confiança, quando é verdadeira, emite uma vibração que atrai o que é justo, não o que é imediato. O verdadeiro sucesso jamais chega pela ansiedade. Ele chega pela calma. Não da pressa em ter, mas da presença plena do ser. É por isso que os grandes mestres, os sábios e os seres realizados não correm. A simples presença deles já é magnética. Eles não convencem, não seduzem, não imploram. Eles irradiam. E isso é algo que você também pode fazer, se parar de se fragmentar em 1000 desejos e se tornar um com a sua verdade. Portanto, pare de se perguntar qual técnica usar para atrair o sucesso. Pergunte-se, em vez disso, que parte de mim precisa ser curada para que eu pare de me sabotar? Porque o que está entre você e o que deseja não é o universo, é a sua própria cegueira. E quando você abre os olhos internos, o mundo exterior começa a responder com outra lógica. Em última instância, a lei da atração é a lei da coerência. O que você pensa, o que você sente, o que você faz, se estiver em harmonia, cria uma força imparável. Mas se você estiver dividido, se diz uma coisa e faz outra, se pensa em sucesso mas se sabota em silêncio, então atrairá apenas confusão. Não há técnica que funcione quando a vibração está fragmentada. Faça da sua vida um ato de arte interior. Não viva para atrair, viva para se expressar. Porque quando você se expressa com autenticidade, aquilo de que precisa vem até você. E o que não vem, é porque não era necessário. É assim que opera a alma, sem alardes, sem promessas vazias, mas com uma precisão que desafia toda a lógica. E esta é a última chave. Não busque dominar a lei da atração. Busque compreender a si mesmo. Porque nessa jornada, o sucesso deixará de ser um sonho distante e se tornará o seu estado natural, o seu reflexo inevitável, o seu direito nascido do autoconhecimento. O caminho para o sucesso, quando trilhado a partir da alma, deixa de ser uma trajetória linear. Já não se trata de ir do ponto A ao ponto B em uma linha reta de conquistas acumuladas. A jornada se torna uma espiral que te leva, repetidamente,
ao mesmo centro, mas a partir de níveis cada vez mais profundos. A lei da atração, vista a partir da consciência, não é uma fórmula para evitar o esforço, mas um convite para que cada passo tenha sentido, propósito e direção interior. Há quem acredite que atrair é apenas visualizar o resultado desejado, como se o universo fosse um servo a serviço do capricho humano. Mas essa visão é imatura e nasce de uma mente que ainda não compreendeu os princípios fundamentais da alma. O universo não responde a ordens, mas a estados. E o teu estado interior é o verdadeiro imã. Não atrás pelas palavras, mas pela coerência entre o que vives, sentes e és. Coerência não é perfeição, é integridade. É a capacidade de sustentar a verdade mesmo quando dói. É escolher o certo, mesmo quando não é o mais fácil. Quando vives com coerência, emites uma vibração que não pode ser falsificada. E é essa vibração que ressoa com circunstâncias, pessoas e oportunidades que estão na mesma frequência. Por isso, a pergunta essencial não é o que quero atrair, mas sim em que frequência estou vivendo. O sucesso não é um lugar a se alcançar, mas uma maneira de caminhar. Uma forma silenciosa, firme e atenta. Não tem a forma de uma meta, mas a textura de uma presença. A lei da atração, em sua essência, é um reflexo da lei do ser. Semelhante atrai semelhante. Mas não basta parecer bem-sucedido, é preciso sê-lo por dentro. E para isso, é necessário esvaziar-se de tudo aquilo que você não é. Esse esvaziamento é doloroso. Implica desapegar-se de imagens, expectativas e sonhos herdados. Implica passar pelo cadinho do autoconhecimento, onde as máscaras se derretem e os verdadeiros motivos são expostos. Só então é possível começar a atrair a partir da verdade, e não da fantasia. Porque o universo não responde à tua fachada, mas à tua essência. Atrair não é apenas uma questão de energia, é uma questão de maturidade espiritual. Enquanto acreditares que o sucesso te fará feliz, continuarás correndo atrás de miragens. Mas quando entendes que o sucesso é uma manifestação natural de uma vida vivida em plenitude, deixas de persegui-lo e começas a permiti-lo. E é nesse permitir que as coisas começam a chegar, não porque as pediste, mas porque já não as bloqueias. O que bloqueia a atração? A contradição interna, o autossabotamento, o medo não reconhecido. Você não atrai o que diz querer, atrai o que sente que merece. E muitas vezes, o que acreditas merecer na mente não está alinhado com o que o teu inconsciente sente. Por isso, é essencial reconciliar-se consigo mesmo. Não a partir do julgamento, mas da compaixão. Porque aquilo que não aceitas em ti, continua a dirigir a tua vida a partir das sombras. A lei da atração exige honestidade emocional. Não podes atrair abundância se, no fundo, sentes culpa por prosperar. Não podes atrair amor se ainda acreditas que não és digno de ser amado. Não podes atrair paz se, por dentro, estás em guerra contigo mesmo. A vibração não mente, e o universo escuta mais o que você cala do que o que você declara. Assim, o verdadeiro trabalho não é para fora, mas para dentro. Não se trata de convencer o mundo do que você quer, mas de convencer a si mesmo de que pode viver a partir do seu centro. Não se trata de fazer mais, mas de ser mais verdadeiro. Quando és autêntico, as portas se abrem por si só. Não porque não há obstáculos, mas porque deixas de vê-los como inimigos e passas a reconhecê-los como parte do processo. O sucesso, entendido dessa forma, não é um golpe de sorte nem uma casualidade. É a consequência inevitável de uma vida vivida com profundidade. Quando deixas de viver no automático, quando te responsabilizas pela tua energia, quando honras os teus talentos e enfrentas os teus medos, então começas a atrair a partir da totalidade. E isso, mais do que sucesso, é realização. Permite-te observar a tua vida como um reflexo. Não para te culpares, mas para compreender. O que te mostra a realidade que estás vivendo. O que estás aprendendo com aquilo que não chega, ou com o que chega mas não consegues sustentar. Cada experiência é uma oportunidade de afinação. E quando afinas teu interior, o exterior muda inevitavelmente. A alma não erra. Se ainda não atraíste aquilo que anseias, talvez seja porque existe uma parte de ti carecendo de completude. Não tenhas pressa. A vida tem seus próprios tempos, e cada aparente demora carrega uma sabedoria oculta. Confia. Não a partir da passividade, mas a partir da certeza de que aquilo que é teu virá quando tu fores tu. Sem máscaras. Sem carência. Apenas presença. Chegados a este ponto do caminho, já não podemos continuar falando de sucesso como se fosse uma meta externa. Porque, quanto mais se aprofunda em si mesmo,
mais evidente se torna que o que chamamos de sucesso nada mais é do que o reflexo de uma fidelidade radical ao próprio ser. Não é o mundo que te concede favores, é você quem se abre, com autenticidade e compromisso, à experiência de viver sem se negar. O sucesso, então, não é algo que se conquista, mas algo que se permite ser. Esse permitir requer um ato de confiança, e não qualquer confiança, uma confiança no invisível, naquilo que não se pode calcular nem medir. Não se trata de fé cega, mas de uma compreensão profunda de que existe uma ordem além do ego. E essa ordem, chamada sincronicidade, campo unificado ou destino arquetípico, só se revela quando você se alinha com algo maior do que a sua vontade individual. Nesse ponto, a lei da atração se transforma em uma arte de escuta. Ouvir o seu interior é um ato revolucionário. Implica silenciar o ruído do dever, a exigência do desempenho e o vício pelo resultado. Também implica resistir à tentação de manipular o fluxo da vida. A verdadeira atração não nasce do controle, mas da presença. Uma presença viva, lúcida, encarnada, capaz de sustentar tanto o desejo quanto a renúncia sem perder o centro. E o que acontece quando você entra nesse centro? Tudo aquilo que não era você começa a cair. Ideias, metas, relações, identidades. Tudo o que foi construído a partir da necessidade começa a se dissolver. E é normal que isso assuste, porque durante anos nos ensinaram a acumular para nos sentirmos valiosos. Mas a lei da atração profunda não premia a acumulação, ela responde à autenticidade. O universo não reage à quantidade, mas à qualidade vibracional. Por isso, muitas vezes o que chamamos de fracasso é, na verdade, uma purificação. A vida retira de você o que não é necessário, não como castigo, mas como ato de amor. Ela esvazia você para que possa ser preenchido com aquilo que verdadeiramente é. Mas se você resiste ao vazio, se agarra ao conhecido por medo de perder o controle, então fecha a porta à atração consciente. Não basta desejar, é preciso estar disposto a morrer simbolicamente. E é aqui que entra o símbolo. A linguagem da alma não é literal, é simbólica. A atração não responde às suas palavras, mas aos símbolos que habitam o seu inconsciente. Cada imagem interna que você carrega, sobre sucesso, amor, dinheiro, liberdade, atua como uma semente energética. Se essas imagens estão contaminadas por trauma, escassez ou vergonha, então você atrairá a partir da distorção. Por isso, a tarefa não é apenas visualizar, mas curar as imagens internas que sustentam a sua realidade. Na psicologia profunda, isso é chamado de trabalho com arquétipos. Jung explicou claramente: todo ser humano carrega dentro de si uma galeria de figuras arquetípicas que moldam sua experiência do mundo. O guerreiro, o sábio, o órfão, o amante, o rei. Cada um desses arquétipos pode estar ativo ou reprimido. E dependendo do seu grau de integração, você atrairá situações que refletem sua luz ou sua sombra. Assim, se o seu guerreiro interior está ferido, você atrairá conflitos desnecessários ou derrotas autoimpostas. Se o seu rei está adormecido, não conseguirá sustentar o sucesso que chegar. Se o seu amante está distorcido, atrairá relacionamentos que não te nutrem. Portanto, mais importante do que aquilo que você deseja atrair é: quem é que está desejando? De que parte de você nasce esse desejo? Da ferida ou da alma? Essa pergunta, embora desconfortável, é essencial. Porque enquanto você não conhecer os habitantes ocultos da sua psique, continuará atraindo a partir do automatismo. E todo automatismo é uma forma de escravidão. A liberdade começa quando você é capaz de olhar para dentro de si e reconhecer, sem julgamento, as forças que o movem. Só então você poderá escolher, e com a escolha consciente, nasce uma atração alinhada. O sucesso, compreendido assim, não é acaso nem privilégio de poucos. É o resultado de uma alma que decidiu lembrar-se de si, honrar-se e se expressar sem fragmentação. Não é um objetivo alcançado, é uma ressonância conquistada. Não se mede em resultados, mas em grau de unidade interior. Quanto mais íntegro você é, mais naturalmente atrairá aquilo que te corresponde por lei de consciência. E é que a lei da atração não pode ser manipulada, apenas revelada. Não se trata de truques, afirmações ou fórmulas. Trata-se de uma verdade interior tão sólida, tão clara, tão vibrante, que o universo simplesmente responde. Não porque você o controla, mas porque você é um com ele. Então, aqui estamos, você e eu, não para encontrar atalhos, mas para aprofundar. Porque na profundidade habita a força. E nessa força silenciosa que emana da alma consciente, a atração deixa de ser esforço e se transforma em dança. Você chegou ao fim desta jornada, mas, na verdade,
é apenas o começo. Porque agora você sabe que atrair o sucesso não é uma questão de pedir, mas de se transformar. Não se trata de correr atrás, mas de permitir. Não se trata de repetir frases vazias, mas de encarnar sua verdade mais profunda. O universo não responde às suas palavras, responde à sua vibração. E essa vibração nasce da sua integridade, do seu autoconhecimento, da sua coragem para olhar para dentro. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, não ignore. Inscreva-se agora e caminhe conosco por um caminho de consciência, transformação e verdade. Porque este não é um canal qualquer, é um espaço para almas que não se contentam com o superficial. Ative o sininho e fique com a gente. Porque o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo. E lembre-se, o sucesso não se busca, se revela.